Mas este bairro era conhecido como o bairro da Macumba, irmão. O negócio ali era terrível. E naquela rua ali havia vários locais ali onde o pessoal tinha essa... Eu pensei que ia ser o melhor tempo da minha vida, mas foi a pior fase. Porque ali os vizinhos não gostavam de crente da igreja. Só, irmão, tinha uma mulher que morava do lado de casa, assim, baixinha, morena. Ela pintava o cabelo de vermelho, parecia o Pica-Pau, irmão. Eu nunca vi uma pessoa falar palavrão igual aquela mulher. E ela tinha um marido grandão, bombadão. Ele era policial. Não tenho nada contra policiais, tem muitos da minha família. Mas ele vinha, me ameaçava, irmão, vinha com a arma assim na cintura. E um dia ele disse, ó, se tiver bagunça aí nesse culto, igual teve quinta-feira, se tiver bagunça aí no próximo culto, na hora do Fantástico, você vai apanhar. Irmãos, o pai da moça gostava de mim, a mãe da moça gostava de mim, e a moça gostava de mim, até o meu cunhado, meu ex-cunhado, misericórdia, gostava de mim também. O inimigo, irmão, querendo armar um laço para mim. Nesse vídeo aqui você vai assistir a 3 testemunhos muito fortes. O primeiro testemunho é do pastor André Reis. Ele foi enviado para a Rua da Macumba. Assista comigo. Eu me lembro, irmãos, que eu era porteiro da igreja. Eita glória. Eu fui porteiro 4 anos. Só quem foi porteiro sabe. E aí o meu pastor queria entrar num bairro, irmãos, e não conseguia. Ele tentava entrar no bairro e não conseguia. Aí uma irmã mudou nesse bairro que ele queria entrar com a igreja. Era uma casa grande, e aquelas ruas que não tem saída. Como é que vocês chamam aqui, pastor Moisés? Aquela rua... Beco, Rua Morta, né? Não tem saída. Mas este bairro era conhecido como o bairro da Macumba, irmão. O negócio ali era terrível. E naquela rua ali havia vários locais ali onde o pessoal tinha esse costume. A irmã Elizabeth mudou no final da rua, uma casa com área. Chamou o presidente e disse, presidente, o senhor não queria entrar no bairro? Comprei uma casa lá. A área está à disposição para o senhor começar o culto. O pastor impulsou um presbítero responsável daquele culto. Aí ele assumiu, domingo teve culto. Na terça-feira ele chegou na sede com molho de chave e disse, pastor, toma aqui as chaves lá do portão da casa da irmã. Eu não quero mais esse negócio não. Deus não me chamou para expulsar demônios não. Eu gosto de pregar no domingo quando a igreja está cheia, mas expulsar demônio não é comigo não. E aí o pastor chamou outro presbítero e o impulsou na quinta-feira para dirigir. Irmãos, me lembro como se fosse hoje, domingo. E esse outro presbítero chegou na hora do culto todo rasgado, com cabelo despenteado, gravata rasgada. E ele disse, pastor, o diabo triturou lá, pastor. Manifestou um demônio numa senhora lá, eu fui expulsar o demônio, me pegou pela gravata e disse que quem assiste pornografia não tem autoridade para expulsá-la. Apanhou do demônio. Olha só que coisa, hein? E aí ninguém queria mais para aquele bairro. Aí o pastor olhou para mim e disse, ô Raiz, eu estou sentindo que você vai para lá. Você é de oração, de jejum, você vai para lá. O senhor tem coragem de ir? Eu disse, pastor, do dia que eu aceitei ser obreiro na casa do Senhor, eu renunciei à minha vontade para servir a Deus. Assumi o trabalho. Levei um grupo de oração e evangelismo que nós tínhamos juntos para lá. Jesus começou a salvar, pessoas foram se convertendo. 90 dias depois pedimos uma ceia. O nosso pastor foi lá ceiar conosco, porque nós éramos cooperadores, não podíamos servir a ceia. Quando o pastor viu a multidão, o pastor disse, que benção, rapaz, vamos tirar isso aqui da casa irmã, vamos levar para um salão. Era muita gente já, irmão. O pastor alugou um salão na rua de cima da avenida. 90 dias depois pedimos outra ceia. Quando o pastor chegou, ele disse, ô irmão André, nós vamos ter que tirar a igreja de novo daqui, rapaz. Você está trancando a rua com as cadeiras. Irmão, o bairro era favorável para ganhar almas. Só precisava a igreja chegar lá. Alugou um outro salão maior, tinha uma casa no fundo. Aí o pastor me disse, você vai ser o caseiro da igreja. Eu pagava aluguel, agora não ia pagar mais aluguel. Ainda ganhar água e luz e uma cesta básica. Eu disse, olha que benção, é só ser fiel no mínimo e Deus vai prosperando a sua vida. Irmãos, eu pensei que ia ser o melhor tempo da minha vida, mas foi a pior fase. Porque ali os vizinhos não gostavam de crente, irmão. Só para vocês terem uma ideia da perseguição que eu passei, na primeira semana o pastor teve que trocar o telhado da igreja. Tirou o Eternite e colocou zinco. Porque os vizinhos compraram tijolos para dar tijolada no telhado da igreja.
Irmão, tinha uma mulher que morava do lado de casa, assim, baixinha, morena. Ela pintava o cabelo de vermelho, parecia o Pica-Pau, irmão. Eu nunca vi uma pessoa falar palavrão igual aquela mulher. E ela tinha um marido grandão, bombadão. Ele era policial. Não tenho nada contra policiais, tem muitos da minha família. Mas ele vinha, me ameaçava, irmão, vinha com a arma assim na cintura. E um dia ele disse, se tiver bagunça aí nesse culto, igual teve quinta-feira, se tiver bagunça aí no próximo culto, na hora do Fantástico, você vai apanhar. Irmãos, todo tipo de humilhação eu passei ali. Quando foi no domingo, a igreja lotou, irmãos. Tivemos que colocar cadeiras no corredor. O culto estava pegando fogo. E eu pensando, meu Deus, se pegar fogo eu vou apanhar. O irmão disse que eu vou apanhar. Como é que eu vou resolver isso? Eu cooperador ainda, nem diácono era, dirigindo a igreja. Aí eu tinha um porteiro chamado Antônio, que era gago e fanho, irmão. E ele queria pregar, vivia me pedindo para pregar. Eu disse, já resolvi o problema. Vou chamar o Antônio, ele é gago e fanho, ninguém vai entender nada. E eu não vou apanhar. Chamei o Antônio para pregar. Quando ele subiu, pegou o microfone, a primeira coisa que ele disse, não vou imitar ele que eu não sei, ele disse assim, eu já sabia que eu ia pregar hoje. Porque enquanto eu estava orando de madrugada, o Senhor Jesus falou comigo. Mas o Senhor me disse para não pregar. O Senhor mandou que os que não são batizados com o Espírito Santo fiquem em pé, porque Jesus disse que vai batizar 32 pessoas com o Espírito Santo nesse culto. Irmão, Jesus batizou 32 pessoas com o Espírito Santo aqui. Irmão, foi gente carregada embora de tanto poder do Espírito Santo. Só que quando acabou o culto, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, Quando acabou o culto, os vizinhos estavam tudo na porta de casa lá. Me xingaram, me ofenderam. Só não apanhei porque o anjo do Senhor acampou ao meu lado. Quando foi na terça-feira, o pastor disse, vai ter mudança no campo. O Raiz está indo para outro bairro, eu estou enviando outro obreiro para lá. Quinta-feira foi minha despedida, fui embora. Um ano depois eu volto nessa congregação, irmão. Porque veio uma irmã pregar, e eu gostava muito de ouvir essa irmã. E eu fui lá, fui de tênis, calçadinho, sentei lá atrás. Eu fui para adorar a Deus. Amados, durante o culto uma irmã saiu marchando, preste atenção. Uma irmã saiu marchando. Foi até o fundo da igreja onde eu estava sentado. Eu fiquei em pé com muito temor, queria ouvir a voz de Deus. Mas a irmã marchou, não entregou nada. Aí ela se controlou e disse, paz do Senhor, irmão. Eu disse, amém, santa. Ela disse, tu lembra de mim, amado? Eu disse, irmão, nosso campo é muito grande. Não estou bem lembrado da irmã, não. Aí ela deu um passo para trás e disse, olhe bem para mim, me imagino de cabelo vermelho. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Tu está crente, vizinha? Ela disse, eu estou crente. Eu disse, que obra maravilhosa, como é que você se converteu? Ela disse, no dia que você carregou a tua mudança, eu não consegui dormir mais. Foram 5 noites sem dormir. Eu virava para lá, virava para cá, acordava o meu marido e dizia, por que os crentes são tão diferentes? Porque a gente ofendeu, ele nunca respondeu. Porque nós maltratamos tanto esse jovem, ele nunca faltou com respeito conosco. Não conseguia dormir mais, fui à igreja para saber por que vocês são diferentes. Jesus abriu meu coração e eu aceitei Jesus como Salvador. Segura o glória, segura o glória. Aí eu olhei para ela e disse, e o teu marido bombadão que vivia querendo bater em mim na porta da igreja? Ela disse, você não viu o baixista da igreja? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós queríamos te dar um abraço e te agradecer, porque o teu exemplo de vida trouxe a nossa casa aos pés de Jesus Cristo. Porque a liderança que a igreja exerce, ela prega, mas vive o que prega. A igreja exerce liderança pelo exemplo. Você diz glória a Deus aqui nesta manhã? Então nós vamos exercer uma liderança, irmãos, pelo exemplo de vida. É através das nossas vidas que o mundo vai ser impactado. Pois bem, a segunda característica da liderança de Cristo, e agora o Senhor vai nos machucar um pouquinho aqui esta manhã, mas o pai sempre corrige o filho que ama, tá bom? Meus amados, esse aqui já é o segundo testemunho do pastor André Reis, onde ele conta a história do irmão divino, onde ele fez um culto no lar e ganhou ele para Jesus, e ele virou um grande companheiro no seu ministério. Assista aí comigo. Eu mudei de bairro. Aquele testemunho que eu estava contando, quando eu mudei de congregação, fui para um outro bairro. Aí,
eu fui fazer um culto na casa. A família não aceitou Jesus, mas um jovem chamado Divino aceitou Jesus. Qual era o nome dele? E o Divino disse: pastor, eu quero muito na tua igreja. Estou ouvindo falar que o negócio está bom lá. Só que tem uma coisa, está todo mundo desempregado em casa e eu só tenho uma bermuda para ir na igreja. Se o senhor deixar eu ir de bermuda na igreja, eu vou. Disse: é claro que você pode ir, Divino. E o Divino começou a ir de bermuda. Irmão, ele se converteu de coração. Pensa num companheiro, irmão. Às vezes eu estava fechando o portão da igreja para ir embora, ele estava do meu lado. Pastor, o senhor precisa de mais alguma coisa? Disse: não precisa, Divino. Então me abençoe para mim ir embora. Eu tinha que botar a mão na cabeça dele e abençoar ele, irmão. Pensa num companheiro que ficou Divino. 3 meses depois ele me procura: pastor, preciso falar com o senhor, é sério. Disse: fala, Divino. A mocidade me chamou para cantar nos jovens. Eu disse: tu aceitou? Eu disse: só depois que falar com o meu líder. Queria saber se o senhor me abençoa para participar dos jovens. Eu disse: é claro que eu te abençoo. Ele disse: só que tem um problema, pastor. Eu não tenho calça, eu só tenho bermuda. Porque ele tinha uma deformação, irmão. Ele tinha esse negócio bem grandão, pastor. E não havia calça assim que dava nele. Se tivesse alguém com aquela cintura dele, a gente já tinha providenciado. Mas ele era bem... Só para vocês terem uma ideia, irmão, o apelido dele no mundo era Cadeirudo. Ele era grandão. E aí ele ensaiou com os jovens, cantou no domingo da ceia. Irmão, foi uma glória domingo da ceia, o Divino cantou. Quando foi na segunda, marcaram uma reunião na sede. Os presbíteros da igreja fizeram um abaixo-assinado para me tirar de lá. Levaram o abaixo-assinado para o presidente, dizendo que eu não estava zelando da sã doutrina da igreja. E que eu estava deixando os imundos cantar na igreja. Cheguei lá, estava lá. Aqui não tem, irmão. Mas lá tinha um grupo de presbíteros assim com a língua de fogo, que chegava a ser labareda, irmão. Aqui não tem, graças a Deus. E aí, irmãos, acusaram, falaram o que quiseram. Depois que eles falaram, eu pedi para o pastor tirar eles da sala. Quando eles saíram, eu mostrei uma foto do moço para o presidente. Disse: presidente, a situação é essa. A família está desempregada, o menino está firme na igreja. Só ele aceitou Jesus. Mas olha aí, não tem uma calça que dá nesse moço. Se eu tivesse uma calça, eu tinha dividido com ele. Mas não tem, pastor, não acha para comprar uma calça para esse moço. Aí o pastor, com o olho cheio de lágrimas, me disse assim: como é bom ouvir os dois lados da história. Bem baixinho, fale para a pessoa do seu lado: sempre ouça os dois lados da história. Não, eu falei para você falar baixinho, mas você falou, cochicha e fala: sempre ouça os dois lados da história. Jesus está falando aqui, viu, irmão? Nós precisamos ouvir os dois lados da história, irmão. Muita gente boa já se passou por mal na boca de gente falsa e maligna. A gente precisa ter humildade para ouvir os dois lados da história. E o pastor disse: olha, pode deixar o moço cantar lá. Volta lá, deixa o moço cantar. E se alguém se levantar, você diz que o presidente deixou. Falei: muito obrigado. Seguimos o caminho. Os jovens marcaram o congresso. Só que a nossa igreja era pequena. Eles conseguiram a quadra de esporte do lado. E a prefeitura ainda cedeu o som da prefeitura para o evento dos jovens. Aí o Divino veio e disse assim: pastor, eu não vou participar do congresso. Olha, pastor, eu não tenho roupa. Eu só tenho bermuda. Eu disse: Divino, vamos fazer uma campanha de oração na igreja? Que horário, pastor? Das 10 às 11. Quantos dias? 7 dias. Qual é o propósito? Nós vamos pedir roupas para Deus. Deus dá roupa, pastor André? Eu disse: Deus dá. Deus responde às orações? Eu disse: Deus responde. Vamos pedir um carro também, pastor? Eu estou vindo de a pé, eu moro longe. Eu disse: calma, Divino. Você está com muita fé. Vamos degrau por degrau que vai dar certo. Vamos pedir roupa primeiro. Depois que Deus der roupa, a gente pede o carro. Começamos a campanha, irmão. Quando foi na quinta-feira, antes do início do congresso, o empresário da cidade me chamou para orar na casa dele. E disse: pastor, eu estou indo viajar, estou saindo de férias com a família. Queria muito que o senhor orasse, que Deus guardasse a nossa viagem.
Orei por eles, tomamos um chazinho, uma bolachinha. Quando nós se levantamos, ele se levantou e disse: pastor André, o senhor sabe que eu sou um profeta de Deus? Eu disse: eu sei, irmão. O senhor sabe do temor que eu tenho das coisas de Deus? Eu disse: eu sei. Tu sabes quando Deus fala na minha boca? Eu disse: eu sei, irmão. Deus tem me incomodado essa semana, porque o Espírito me visita e me diz para comprar roupas. Só que as medidas que o Espírito me revela não são medidas normais. E eu fui na loja King Size. King Size é loja de roupa grande. Eu fui na loja King Size e não tinha as medidas. Mas o dono da loja me deu o contato do alfaiate que faz sob medida. E eu fui até lá e ele fez 2 ternos sob medida, conforme Deus me mostrou. Como a cintura é muito grande, eu mandei fazer 4 camisas também, que eu imaginei que não ia ter camisa para esse tipo de gente. E aí você sabe a minha esposa Betinha, né? Ela perguntou se Deus tinha revelado o número do sapato. E eu disse que tinha. Olha lá, 2 ternos, 4 camisas, 4 gravatas, 2 sapatos. E compramos o perfume também. Eu não sei para quem é, mas você pode levar. Eu disse: eu sei exatamente para quem é. Levei os ternos, chegamos lá, foi uma alegria, irmão. Sexta-feira, abertura da confraternização. Ginásio cheio, irmão. Eu disse para o Divino: você vai ficar dentro do carro. Carro não, era um Uninho, irmão. Mas pensa no Uninho provado que eu tinha. Disse: vai ficar dentro do Uno. Os jovens vão cantar 3 hinos da harpa. Nós vamos colocar o ginásio em pé. Eu vou chamar um dos jovens para fazer a leitura do tema, é você. Depois que você fizer a leitura, o presidente vai estar presente. A gente passa para o presidente. O presidente vai orar e vai dar aberta a confraternização em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é o costume em todas as congregações da Assembleia de Deus. Cantamos os 3 hinos da harpa lotado, irmão. Os presbíteros língua de fogo estavam todos ali. Aí eu disse: agora vamos ler o tema da confraternização. Quero chamar um dos jovens. Divino, venha fazer a leitura. Ele desceu do carro e vem, irmão. Vestido de terno sob medida. Camisa, sapato, bico fino, todo perfumado. Quando ele subiu no púlpito e foi fazer a leitura, Jesus batizou o Divino com o Espírito Santo. Escute o que eu vou dizer aqui, irmão. Eu fui professor do Divino na escola bíblica dominical. Eu fui professor do Divino no curso básico de teologia. Eu apresentei o Divino a cooperador e depois separei ele porteiro da congregação. Eu coloquei o Divino para dirigir os jovens da igreja. Eu coloquei o Divino para coordenador e professor da escola bíblica. Eu fiz o namoro do Divino. Eu fiz o noivado do Divino. Eu levei ele para casar. Casei o Divino. Separei ele a presbítero na congregação. Eu apresentei o seu nome, a evangelista, ao presidente para ser levado na convenção. E quando venceu o meu tempo naquela igreja, o presidente disse: o tempo do irmão acabou. Você vai para outro bairro. Você quer que eu envie um obreiro da sede ou Deus levantou alguém naquele bairro? Eu disse: não precisa enviar ninguém da sede. Lá Deus levantou um para continuar a obra do Senhor. No dia da minha despedida, entreguei o molho de chave para o Divino. E ele foi o obreiro mais influente daquela cidade. Porque as pessoas não vêm prontas, irmãos. É preciso insistir nas pessoas imperfeitas que vão chegando na nossa vida. Elas vão vir todas cheias de defeitos, mas a nossa liderança vai aperfeiçoá-las, a nossa liderança vai prepará-los, e eles vão ser líderes influentes, cheios do Espírito Santo, porque a igreja exerce essa liderança, transformando imperfeitos em perfeitos. Oh Pai, não abra a mão do teu filho, Pai, porque ele é imperfeito. Não abra a mão da tua esposa porque ela é imperfeita. Não abra a mão de alguém da sua casa porque é imperfeito. Exerça a tua liderança espiritual. Mostre o que Cristo é na sua vida. Elas serão transformadas para a glória do Senhor. E aproveitar que está gravando, né, pastor, transmitindo? Quero deixar um recadinho aqui para as irmãs do círculo de oração. Recadinho para as regentes do círculo de oração.
Ô irmã, vocês põem uns hinos alto para as irmãs cantar, hein? Eu vou nos congressos aí que é hino da Lauriette, irmão. As irmãzinhas nova convertidas não alcançam o tom. Quando começa o hino alto, eu fico imaginando o refrão, não vai aguentar. Chega no refrão, falha mesmo, irmão. Põe um hininho mais baixo para a terceira idade. Mas sabe o que acontece, irmãos? Se dá oportunidade na igreja para quem está chegando, escute. A irmã não sabe cantar afinado como a dupla, como o pastor. Erra, não alcança o tom. Sabe o que a gente faz? Não dá mais oportunidade. Deixa de lado porque é imperfeita. Os jovens chegam para a igreja, a gente dá para ele dar uma palavra, aí ele não fez o curso que nós fizemos. Ele não sentou com os professores que nos formaram. Eles não aprenderam com quem nós aprendemos. E a gente dá para o jovem pregar e ele erra. Não sabe fazer uma boa conjectura, falha. E sabe o que a gente faz? Vai deixando de lado. Porque nós não gostamos de trabalhar com imperfeitos. Mas a igreja verdadeira de Cristo, ela sempre será usada pelo Espírito Santo para aperfeiçoar os imperfeitos e nos preparar para exercer liderança nesse mundo. Com quantos Jesus pode contar aqui nesta manhã? Nós não estamos aqui de passagem, irmãos. Nós fomos chamados para exercer uma liderança neste mundo, e a nossa liderança vai aperfeiçoando os que estão à nossa volta. Você pode confirmar dizendo glória ao nome do Senhor? Deixa eu só deixar uma palavra que eu terminei. Nesse terceiro testemunho, é o testemunho do pastor Moisés Leopoldino, aonde Deus revela para ele num sonho que ele estava sendo traído. Esse testemunho aqui é muito forte, irmãos. Assista até o final. Eu vim para São Paulo sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém. Eu morei sozinho até casar. Eu era uma pessoa muito enferma. Eu sofri muito com enfermidade. E eu sempre fui uma pessoa extremamente carente. Eu tenho muitos amigos. Eu ligo para os meus amigos para dizer assim: eu te amo. Rapaz, eu sou tão feliz de ser teu amigo. Olha, meu amigão, eu gosto demais de você. Eu sou assim, eu tenho essa carência. Eu morei só, eu não tinha família, eu não tinha pai, eu não tinha nenhuma pessoa para me levar para o hospital. E eu encontrei uma família que me abraçou. Eu fui recebido como um filho, missionário Raquel, naquela casa. O pai da moça gostava de mim, a mãe da moça gostava de mim, e a moça gostava de mim, até o meu cunhado. Meu ex-cunhado, misericórdia, gostava de mim também. O inimigo, irmão, querendo armar um laço para mim. E aí, eu pensei assim: rapaz, ganhei uma família. Vou me casar. Sempre gostei, naquela época muito mais que hoje, de jejuar, orar muito, buscar a Deus. E eu falei: Jesus, eu vou ser um homem tão feliz. Essa moça, ela gosta de louvar o Senhor, ela é de uma família de princípios. Como eu queria ter uma família assim. Eu fui criado numa família desunida. Eu fui criado numa família que só tinha briga, confusão. Eu tinha medo do meu pai chegar à noite, brigar com a minha mãe. Eu quando criança, perdi muita noite de sono, com medo que hora que meu pai vai chegar. Na hora que ele chegar vai ter uma confusão aqui. E aquela casa não tinha isso. Aquela casa era uma casa maravilhosa. E pensando no casamento, na data do casamento, quando foi um dia, eu tive um sonho. Eu morava aqui em Santo André, isso no ano de 2002, 2001, 2002, mais ou menos. Eu ia 4h30 para um ponto de ônibus, lá na represa, no Parque do Pedroso, onde eu morava. E eu esperava o primeiro ônibus que passava, e eu trabalhava, nessa época, numa empresa que fica aqui embaixo, ó, perto do posto Cabeça Branca, naquela rua ali, do lado, entre o posto e o córrego ali, uma empresa chamada Bética Pneus. Trabalhava ali na portaria daquela empresa. Eu sonhei que eu estava no ponto de ônibus, com a camiseta da empresa, pastor Juliano, esperando o ônibus. A moça que eu namorava vinha subindo de mão dada com um rapaz. Falei: rapaz, eu já vi o caba ser corno depois de casar. Agora, no sonho, não, nem casei ainda. E ela está vindo, feliz da vida com o rapaz. E eu levantei, no sonho, fui até ela chorando, aos prantos. E disse assim: por que você fez isso comigo? Eu nunca menti para você, eu nunca te enganei. Eu falei para você do meu ministério, eu falei para você da minha chamada. Eu amo Jesus, eu amo pregar. O semblante dela caía, missionária Raquel, no sonho. E ela dizia assim: olha, realmente, eu gosto muito de você.
mas do ministério que Deus te deu eu não tenho afeição nenhuma. Eu não nasci para ser mulher de pastor. Eu não nasci para casar com um pastor. Eu não quero isso para minha vida, não. No sonho. Passou uns dias, fui na casa dela, final de semana, chamei a família para fazer uma reunião na sala. Falei, olha, Deus me deu um sonho de revelação, que o nosso casamento no futuro não vai dar certo. Eu pensei que fosse casar com você porque a sua família me ama, seu pai me ama, sua mãe me ama. Eu acredito que até você me ama. Mas não tem como a gente casar. Deus me mostrou que no futuro vai dar errado. Porque Deus me revelou que você gosta de mim, mas não gosta do meu ministério. Ela caiu em prantos de choro na hora da reunião. E diz assim, eu estava com vergonha de falar. Mas eu não nasci para ser mulher de pastor. Eu não nasci para ser mulher de gente envolvida com igreja. Eu não quero isso para minha vida, não. E naquele dia eu agradeci toda a família. Saí dali, porque Deus disse, essa contigo não irá. Pega a mão do teu irmão e diga para ele de novo, Deus não vai te deixar enganado. Levanta a mão dele lá em cima, pode levantar. Eu vou liberar uma palavra de profecia. Eu sei quando uma palavra, eu tenho um pouquinho de intimidade com a Bíblia. E tem mais uma. Não se sinta ofendido com o que eu vou dizer, não. Eu nunca preguei uma mensagem que eu li num livro. Eu nunca preguei uma mensagem que o GPT, a inteligência artificial me deu. Eu não busco nessas fontes. Eu tenho outra fonte. Eu tenho outra fonte. Eu vou em Deus. Eu não busco nada que não seja revelado, que não seja inspirado, que não seja divino. Eu não levo para a igreja o que Deus não me deu. O meu ministério é baseado em Coríntios 11, 23. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Eu não entrego nada que eu não tenha recebido de Deus. Escuta aqui o que eu vou lhe dizer. Se alguém está tentando lhe dar o golpe numa sociedade, prepara, porque Deus vai tirar esse sócio do teu caminho. Se tem uma amizade que está contaminando seu casamento e a sua vida, prepara, porque Deus vai tirar esse cara da sua casa, dos seus relacionamentos. Se tem alguém aqui sendo enganado por alguém, Deus vai tirar essa pessoa do engano da tua vida, porque aquele que Deus dirá, esse contigo irá, ele irá. Mas Meus amados, chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaria de agradecer aqui a sua presença até o final do vídeo. Me diga aqui nos comentários o que você achou desse novo formato do canal, onde eu trago vários vídeos em um só vídeo, um top vídeos. Nesse aqui foi um top 3 vídeos. Diga nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo. E também eu quero dizer que aqui no canal tem mais conteúdos, tem mais vídeos, tem vídeo do pastor Isaías de Oliveira. Entra lá, assista a playlist, assista aos vídeos, nos ajude deixando também o seu like, o seu compartilhar para alguém que necessita de ouvir um vídeo como esse, um vídeo onde as pessoas contam as suas experiências e talvez essa pessoa esteja passando a mesma experiência. Então esse vídeo aqui ajudaria ela a permanecer firme na presença do Senhor. Envie para um amigo, para um parente, pode ser irmão, irmã, amigo da escola, amigo do trabalho, não importa quem seja. Deixe que Deus ele te use para ajudar outras pessoas. Também eu gostaria de pedir aqui a sua ajuda para estar se inscrevendo no canal e também enviando no grupo da família, o grupo de amigos, para que eles possam também se inscrever, para que a palavra de Deus ela seja compartilhada e espalhada. Meu amado, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus ele abençoe a sua vida e a sua família e fiquem todos na paz.